Olá, sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica e hoje vamos abrir a caixinha de um dos mais recentes lançamentos da Devir, o Exit, a Casa dos Enigmas. Tal como toda a série Exit, é um jogo da dupla Inca e Marcus Brandt e para quem não conhece ou nunca jogou nenhum Exit, este é um jogo de quebra-cabeças inspirado em escape rooms, onde nós e os nossos amigos ficamos presos dentro de um espaço e temos de desvendar enigmas para conseguir sair de lá. Esta série é dividida em níveis de dificuldade, nomeadamente principiante, avançado e perito, sendo, neste caso, a Casa dos Enigmas categorizado como principiante. Aqui está. Logo, neste caso, será uma ótima opção para entrar nesta aventura e levares os mais novos contigo. É aconselhado para maiores de 10 anos, de 1 a 4 jogadores e tem uma duração média de 45 a 90 minutos. Por isso fica por aí para ver os componentes e desvendar algum enigma sonoro que por alguma razão ficou perdido neste vídeo. Fica atento! Ora então vamos abrir aqui a nossa caixinha do Exit. E, começando aqui por trás, vamos ver que surpresas nos traz esta caixinha, sem spoiler. E cá está! O primeiro objeto que nos aparece aqui ao abrir a nossa caixa é o manual. O manual normalmente tem logo aqui umas indicações com faixa amarela e preta que nos indicam que não devemos olhar para o conteúdo do jogo. Devemos então seguir sempre o manual, a indicação do que aqui está escrito, para depois passar pelas regras do jogo para visualizar o resto dos componentes. Pronto, o manual é sempre muito simples, tem sempre a indicação do que se trata o jogo, fala do tema do jogo, fala dos componentes, aqui nada é de spoiler, explica como jogar, o que é o tabuleiro, que já vos vou explicar no fundo como se forma aqui o jogo, a parte mecânica do jogo, explica o desenrolar do jogo, tudo muito abreviado, é tudo muito pequenino. No caso de alguma dúvida, perceberem se o código está ou não correto, como é que percebem isso ao longo do jogo. Se precisarem de alguma ajuda, o próprio manual tem aqui a indicação de como funciona, que tem sempre uma primeira pista, uma segunda pista e a solução. E no final tem sempre a indicação aqui dos autores do jogo e os créditos no fundo do jogo. A parte de trás do manual vem com um certificado, onde depois no final deves colocar quem foram os jogadores, o nome dos jogadores, qual foi o tempo que demoraram, quantas cartas usaram para vos dar aqui o vosso certificado. Sim, porque no manual, aqui quase no final, tem a avaliação para poderes avaliar se cumpriste aqui os requisitos deles e vai-te atribuir umas estrelas de acordo com o tempo que demoraste. Pronto, por isso, para além do que está dentro da caixa, o que é sempre sugerido nos manuais do Exit é que tenhas contigo um papel, um lápis e uma borracha e, por vezes, até uma tesoura. Na minha opinião, acho que de facto são instrumentos, ferramentas que devemos ter ao nosso alcance, porque por vezes poderá realmente dar jeito de fazer alguns apontamentos ou até alguns recortes. Pronto, e aqui está o manual bastante detalhado, não deixa margem para dúvida aqui de cada jogo. Ok? Neste caso do nosso Exit, a Casa dos Enigmas. Deixo-o sempre à mão porque poderás precisar dele ao longo do jogo, porque aqui todos os componentes que estão com a caixa são de facto componentes do jogo. Todos eles poderão ser essenciais para desvendares os teus enigmas ao longo do jogo. Temos o manual e temos aqui um outro instrumento do Exit, comum a todos os jogos Exit, vai mudando
a imagem dele e o que o compõe. Neste caso chama-se o disco descodificador. Neste caso temos aqui estas cores, um vermelho, branco, azul e preto. Tem sempre uns símbolos ou uns números, vai dependendo de jogo para jogo, mas tem sempre associado à volta aqui algumas imagens, alguns ícones, e depois tem uma série de números em 3 roldanas, estão a ver, isto vai rodando e vai-se associando números a cada símbolo. Imaginem, se vocês estão a desvendar o enigma para aqui a cruz, teriam de chegar a um código que virariam aqui para o símbolo da cruz e obteriam, isto é aleatório, como veem, eu estou a tentar só introduzir para vos mostrar que ali fica sempre um número, um ou vários. Aqui fica então a indicação do número que vocês depois têm de ver nas cartas que já vos explico de seguida. Só para entenderem que dentro dos instrumentos que têm aqui, seja o manual, seja um livro que vem normalmente dentro da caixa, seja onde for que estão a ver o vosso possível enigma, terão de chegar a um código com 3 dígitos, dígitos esses que depois colocam no disco do descodificador virado para o símbolo que estão a tentar desvendar, e aí então terão o vosso código indicado aqui, que irão consultar a carta e a carta vos dirá se está o código correto ou não. Aí vocês vão perceber sempre se o código está ou não correto. Pronto, então aqui a ordem dos 3 sons, desculpem, não era sons que queria dizer, mas sim números, está ao contrário, ou seja, sendo assim, o último é o primeiro e o primeiro é o último. Fica a dica. E cá vamos para mais um objeto. E de facto este jogo tem muita pinta, traço e traço. Está aqui algo interessante, algo muito interessante. E assim, o que é que temos aqui então? Temos objetos estranhos. Normalmente é assim que o jogo os classifica, porque de facto para já são estranhos. Podemos tentar imaginar algo daqui, mas o próprio jogo normalmente indica que os objetos estranhos são para permanecer de lado até serem chamados ao jogo. E sim, não se preocupem porque eles só vão entrar de facto no jogo quando assim o jogo disser. Ou seja, vocês algures numa carta que vão ter convosco, que vocês vão desvendando, em algum momento a carta vos dirá para pegarem no objeto estranho X. E aí vocês vão perceber que é para pegar neste objeto. Até lá, fica de lado. Bem, mas aqui temos, e eu não vou tentar só passar rapidamente para não perceberem o que aqui está, mas temos aqui um manual que depois terão os vários enigmas, várias imagens, várias associações que vos irá levar depois aqui também para os códigos. A parte de trás do manual tem a parte de trás da Casa dos Enigmas e a parte da frente, tal como vos tinha mostrado, tem a entrada da Casa dos Enigmas, ok? Terá aqui a maior parte da informação, não direi toda, mas a maior parte da informação para desvendarem os enigmas. Temos ainda mais um objeto estranho, que é uma bola aparentemente, mas é sempre chamado como objeto estranho, não sabemos. Será algo que nós, enquanto grupo de pessoas que ficamos presas nesta casa, vamos encontrando ao longo do nosso percurso até conseguirmos sair, ou não, da Casa dos Enigmas. E por fim temos um baralho de cartas. Então, o baralho de cartas tem sempre as indicações de que não devemos olhar para as cartas porque já podemos estar a desvendar algum tipo de enigmas. Ou seja, o que é que aqui diz? Não olhem ainda para o material de jogo, cartas, livro, etc. Primeiro leiam o manual em voz alta e sigam as instruções cuidadosamente, ok? É isto que indica aqui na primeira carta do baralho. A parte de trás diz o quê? Diz, esta é a parte inferior do baralho de cartas, agora virem o baralho inteiro ao contrário. Pronto, tem sempre a indicação para não andarem aqui já a espreitar, porque aqui estarão os enigmas e soluções, por isso é para tentar não
já desvendar nada do jogo, ok? Eu já vou abrir sem spoiler, só para vos mostrar o que tipo de cartas aqui estão, mostrando apenas o verso e nunca a frente da carta. Chegamos ao final da caixa, ok? Mas tal como vos disse, todos os componentes poderão ser necessários para desvendar enigmas, por isso nunca desvalorizem nada, ok? Tudo poderá ser importante para desvendar qualquer enigma. Rapidamente, vou-vos mostrar só que tipo de cartas aqui estão e vamos ver aqui rapidamente, sem fazer, como vos disse, qualquer tipo de spoiler, aqui então, que tipo de cartas poderemos ter aqui. Retirando então a primeira carta, vocês vão se deparar com cartas de enigma, ok? E tem um lotinho de cartas de enigma, com várias letras, neste caso vai do A até ao S, e do lado contrário, sim, temos o enigma. Neste caso, o verso será este. As cartas convém ficar aqui próximas de vocês e do vosso grupo, porque não se esqueçam, vocês vão ter o tempo a contar para conseguir descobrir todos os enigmas e conseguir sair do local onde estão fechados. Por isso, o tempo está a contar. Aliás, um dos outros instrumentos que deve estar convosco é um cronómetro, ou então o cronómetro do telemóvel, para conseguirem controlar também o tempo e depois fazerem a vossa avaliação. Pronto, outras cartas aqui também no baralho de cartas são as cartas de resposta. Deixem-me só retirar para o lado e temos aqui várias cartas de resposta. É assim o verso das cartas, o lado contrário dar-vos-á a resposta para os enigmas. Ao longo do desenrolar do jogo, vocês vão então, como vos tinha dito, descobrindo códigos esses que são colocados no disco descodificador e ali o número no meio. Aliás, pela cor percebe-se perfeitamente que vai para esta carta. Este número dá-vos indicação de qual o número de retirar aqui na carta de resposta. E aqui dir-vos-á então se estão ou não corretos e seguem naturalmente o que ali está. Pronto, e por último tem um lote de cartas de ajuda. Estão a ver ali o símbolo no meio? É o símbolo que corresponde também aos símbolos do descodificador. Por isso, vocês vão ter aqui várias cartas associadas a cada código. Estas cartas, todas elas têm uma primeira pista, uma segunda pista e, por fim, tem a solução. Todas elas, todos os símbolos, têm estas três cartas. Como é que vocês devem separar aqui na vossa mesa de jogo? Sempre primeira pista em cima, segunda em segundo lugar e por fim a solução. E ficam à vossa disposição 10 enigmas para desvendar, todos eles então com 2 pistas e a solução. Fica aqui à vossa disposição para ir confirmando à medida que vocês vão descobrindo os enigmas, podem ir virando as cartas e confirmar a solução, só após de terem descoberto o enigma, ou então por vezes é mesmo necessário uma pista para desbloquear algum pensamento que poderá estar a ir para outro lado. Para além destas cartas, existiam para aqui algumas outras, no entanto, não sei se vos posso mostrar, por isso só vos queria dizer que de facto ainda existem aqui outras cartas que ficam aqui de parte, que mais tarde serão necessárias. E pronto, este será o tabuleiro de jogo, as cartas de enigma, as cartas de resposta, outras cartas que vão ficar aqui de lado por enquanto e tem as cartas de ajuda com os 10 enigmas. O disco descodificador ficará sempre por perto porque em todos os enigmas teremos de o usar.
O manual está aqui, o livrinho aqui com a entrada e a parte de trás da Casa dos Enigmas. Os objetos estranhos também estão aqui à mão, apesar de estarem um bocadinho mais de lado. E o próprio manual do jogo está aqui. E pronto, malta! Vão ter de ultrapassar vários enigmas, podendo ser desvendados com um simples recorte ou visualização através de códigos de cores, código Morse ou outras associações. O importante é desvendarem o código por trás de cada enigma e escaparem a tempo. E se estiveram atentos aqui ao vídeo do Exit Casa dos Enigmas, perceberam que eu fui deixando aqui ao longo do vídeo alguns enigmas para vocês desvendarem aqui um código com 3 algarismos. Estes 3 algarismos estão dispersos pelo vídeo, têm uma ordem, também deixei como dica essa ordem. E então, se fores o primeiro a desvendar aqui estes 3 dígitos pela ordem certa, terás o jogo Exit a Casa dos Enigmas, um dos mais recentes jogos de vir. Por isso, apressa-te, terás até final de dezembro para participares. No entanto, o primeiro a acertar será o vencedor. E pronto, malta, chegamos ao final de mais um tutorial. Desta vez vimos o Exit Casa dos Enigmas, estivemos aqui a ver os componentes e vimos aqui por alto como jogar este jogo sem spoilers. Malta, se gostaram do vídeo, façam os vossos comentários, deixem os vossos likes, subscrevam o canal Carta Mágica se ainda não são subscritos e sigam Carta Mágica nas redes sociais. Obrigada, malta, até à próxima!